noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte. Nós que nos encontramos aqui para juntos fazermos a nossa Léxio Divina. Nós hoje nos preparamos para o Evangelho do próximo domingo, que é domingo de Páscoa. Por isso, eu te convido a já abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Enquanto você localiza, preciso relembrar que nós só podemos ter esse momento por causa da família dos devotos, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Por isso, a você que nos acompanha, você que participa conosco da Léxio Divina e de outros momentos, ou hoje pela primeira vez, o convite: venha para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, faça a sua contribuição mensal, a fim de que nós consigamos sustentar este veio de comunicação com você. Para entrarmos no ar agora, nesse momento, existe todo um aparato técnico, profissional, que está à disposição da nossa evangelização. E nós precisamos custear isso. Para aderir à família dos devotos, para que você seja também um patrocinador de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América, fica o convite. Entre em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo WhatsApp 31 98791 8072, 31 98791 8072. Convido você também a fazer a experiência de, visitando as nossas redes sociais no youtube.com/Papo de Sacristia, youtube.com/Mãe Piedade e youtube.com/Cante com Pietatis, ver aquilo que nós produzimos nas redes sociais, sem falar do nosso Instagram, Mãe Piedade. Acompanhe o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Sabe por quê? Porque não é para mim, nem para você. É para aqueles a quem nós devemos levar a palavra de nosso Deus. Acredito que você já localizou o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Como você deve ter localizado, eu te convido a juntos rezarmos, pedindo que o Espírito de Deus nos auxilie, fortaleça os nossos passos de tal modo que possamos, escutando a palavra, vivê-la, vivendo-a, ajudar outros a encontrarem-se com aquele que modifica toda a história e faz com que a vida fique cada vez mais bonita. Por isso, então, lembrando os passos, nós vamos ler o texto bíblico, tal como ele está. Logo depois, nós vamos ler individualmente, em silêncio. Lerei mais uma vez e você vai imaginar-se nessa cena, na cena do Evangelho. Passado isso, veremos aquilo que chama mais a atenção e o que esse texto quer dizer para cada um de nós. Dessa forma, é nesse momento que eu vou, então, pegar todo o texto bíblico e trazer várias imagens daquilo que várias coisas estão contidas ali em cada letra, em cada versículo. Feito isso, você então deixará com que isso chegue dentro do seu coração e se torne uma oração a qual você vai dirigir ao nosso Deus. E eu dirigirei a minha aqui. Concluído isso, rezamos o Pai Nosso. Feito a oração do Pai Nosso, então, nós vamos para o momento da contemplação, que é o como eu vou aplicar essa palavra na minha vida a partir de agora. Sinteticamente, esse é o horizonte que nós vamos percorrer. Portanto, convido você agora a fechar os seus olhos, colocar-se diante de nosso Deus e juntos rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos que o Espírito de Deus venha ao nosso socorro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste instante, eu vou fazer a proclamação do texto bíblico. Eu peço que você só escute. Só escute. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou pedir para você fazer a leitura individualmente do texto. Individualmente, leia o texto, veja o que ele diz, preste atenção em cada verbo, cada expressão. Leia individualmente, em silêncio. Agora eu te convido a fechar os seus olhos e imaginar-se dentro desta cena que nós acabamos de ler do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Fechando seus olhos, e à medida com a qual eu ler o Evangelho, imagine o movimento, como as pessoas estão. Coloque-se dentro dessa cena. Vamos? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato,
eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E então? Imaginou-se nessa cena? Volte ao texto e olhe aquela expressão que mais te chamou a atenção. Qual foi a palavra, o versículo que mais te chamou a atenção? Vá até ele. Eu tenho o meu. Eu já descobri aqui um que me chamou muita atenção. Será que é o mesmo que o seu? Repita esse refrão, esse versículo na sua mente. Bom, agora eu vou fazer aquele processo de pegar o texto bíblico e trazendo à tona a riqueza de cada camada que ele tem. Porque o texto é como se fosse camadas. Então, o desafio é camada por camada apresentar a riqueza que está no texto. Primeiro dado, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia que inicia-se um novo tempo, um novo ciclo. Então, esse dia era o domingo, Domênica, o dia do Senhor. Jesus foi sepultado na sexta, ficou o sábado inteiro sepultado, para no domingo ressuscitar. Veja, acompanhe comigo. No domingo, é o primeiro dia de um novo tempo, uma nova história se inicia. E Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. Ora, tem 3 dias que ele morreu. Para que ela está indo ao túmulo de novo? E mais, ela vai de madrugada, quando ainda está escuro. Ora, um novo dia, de madrugada quer dizer amanhã. Mas não é só na parte da manhã. É quando ainda o sol não tinha começado a surgir, ainda estava escuro. E ela chega e vê a pedra retirada do túmulo. Esse dado é importante porque significa que Maria Madalena está andando ainda na escuridão, como muitos andam na escuridão e não se encontraram com Jesus Cristo, ou olham para ele simplesmente no passado. Ele está lá, longe. A vida de Maria Madalena, ela está marcada somente pelo luto e também por uma coisa: ela quer tocar naquele corpo inerte que provavelmente já estaria apodrecendo. Ela busca o objeto de sua caminhada. Ela busca um objeto, ela busca uma carne, ela busca um tato, ela busca um contato, perdão. Ela busca aquele que morreu. No entanto, que ela vai para o túmulo. Mas ao chegar, o túmulo está com a pedra retirada. Ela não entra no túmulo. Como então ela pode dizer que tiraram o Senhor do túmulo? Ela não viu, ela não entrou.
Bem, a atitude de Maria é simples. Ela sai correndo. Ela tem pressa. E vai encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E aquele que Jesus amava pode ser sim o apóstolo João, mas também pode ser eu e você. Nós dois. Eu e você. Veja, ela sai no início de um novo tempo, ainda na escuridão, buscando aquele amor, aquela realidade que ela conheceu lá na quinta-feira, um pouco antes. Ela quer olhar para aquele de quem ela escutou tantas vezes chamá-la pelo nome. Ela quer se encontrar com ele, com aquela carne, mas ela não encontra essa carne, ela só encontra o túmulo aberto. E ela sai correndo para falar isso, ela tem pressa. Chega a Pedro, que é símbolo daquele que conduz a igreja, o irmão mais velho, e eu e você, ou o próprio apóstolo João. E ela diz enfaticamente: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Por que ela fala no plural? Não foi somente ela que ia ao túmulo? Pois bem, esse relato quer dizer do túmulo vazio de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Maria Madalena estava indo para um lugar vazio, sem nada, sem vida, e ela estava fazendo isso no novo tempo. Um novo tempo que se iniciava, numa nova semana. E ela ainda estava envolvida pela escuridão, porque não tinha amanhecido. Essa escuridão é a minha, é a sua escuridão, que ainda não deixamos o nosso olhar se encontrar com Jesus Cristo se nós não o fizemos. Se nós não o buscamos. Se nós não nos encontramos com Ele. Então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Um lugar vazio, sem um corpo. Os dois correm juntos, um do lado do outro. Entretanto, o discípulo que Jesus amava, que provavelmente era o mais novo, correu à frente. Ele chega primeiro, porque ele tem mais pressa, porque o amor é ansioso demais por aguardar. Ele anseia demais alcançar aquilo que ama. Pedro é aquele que também ama, mas vai no ritmo da idade e com a cautela da idade e da responsabilidade. Quando ele chega primeiro, ele olha para dentro e vê somente as faixas de linho no chão. Mas ele não entra. Por que ele não entra? Ele já chegou. Por que ele não vai lá para verificar o que aconteceu? Somente quando Pedro entra, chega, no versículo 6, Pedro que vinha correndo atrás do homem mais novo, daquele que era mais novo, mais ansioso, ele entra lá no túmulo e vê as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não jogado com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Quer dizer que foi preparado o espaço. Não foi um roubo. Porque no roubo, ninguém vai esperar muito tempo, vai dobrar um pano para colocar no lugar organizado. Não, deixa-se como está. Quer dizer então que não foi um roubo. E aí então, o discípulo que Jesus amava, que pode ser João, pode ser eu e você, entra e acredita. Mas ele só entra depois que Pedro entra. Por quê? Porque, em primeiro lugar,
aquele que tinha a autoridade, que era o mais velho, mais maturidade, iria verificar o que aconteceu. É o símbolo exato de que ainda que nós corramos junto com Pedro, ainda que nós às vezes possamos até passar à frente dele na velocidade, Pedro, o discípulo mais velho, aquele que conheceu o Senhor, aquele que vai ter que dizer: o Senhor sabe o quanto eu te amo e o Senhor sabe a limitação que tenho, e que receberá o mandato: apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro, com a autoridade que tem, é quem vai primeiro verificar o que acontece. Se somos discípulos de Jesus, precisamos entender o lugar de Pedro, o lugar do Papa. Respeitar a sua maturidade e a sua autoridade. Porque em alguns casos, a nossa ansiedade e em não poucas situações, a nossa voracidade faz com que nós metamos os pés pelas mãos. Quando Pedro entra, o discípulo mais novo entra, vê e acredita. Mas com uma ressalva. Eles ainda não tinham entendido, não tinham assimilado o fato de Jesus ter de ressuscitar dos mortos, conforme a Escritura. Portanto, eles ainda estavam meio que atordoados, como Maria Madalena estava atordoada, porque não encontraram o corpo de Jesus. E são chamados a recobrar no seu coração: Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. É um novo tempo, uma nova história. Agora o nosso passo não é mais o passo marcado pela saudade ou pela tristeza de termos visto ele morto. Não, o nosso passo agora será marcado pela certeza de que ele venceu a morte. E, portanto, nós também precisamos vencer a morte. E não podemos ficar presos a um dia que passou, a uma escuridão. Mas precisamos deixar com que a luz da sua ressurreição nos faça enxergar. Nos faça enxergar. E nós precisamos enxergar a sua presença. Acreditar em Jesus é mais do que simplesmente bater no peito e falar eu acredito. Acreditar em Jesus é entrar na dinâmica de uma nova história, de um novo dia, de uma nova semana, de uma nova época, ou melhor, de uma nova vida. Isso marca a sua vida? Pergunta boa, não é? Você ainda está, como Maria Madalena, envolto pelas trevas? Você é como o discípulo que corre, que tem pressa para que tudo se torne evidente, claro, mas não tem a maturidade ainda para poder entender o que acontece? Ou você é como Pedro, que vai, mas ainda não entendeu tudo? Quem é você? Nesse texto, nesse novo tempo de ressurreição. Eu te convido agora a fazer o seguinte. Depois que eu fizer essa pequena escamação ou abrir as camadas do texto, eu peço que você volte àquele versículo que te chamou a atenção e partilhe com ele, tá certo? Partilhe assim, que você reflita sobre ele. Pense um pouquinho. Repita o texto que te chamou a atenção. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção aqui é esse ponto, no versículo 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. O discípulo que Jesus amava não entrou. Qual é a parte que te chama mais atenção? Vá lá. O que eu lhe convido a fazer é o seguinte: deixar com que esse versículo se torne a sua oração. Faça a sua oração a partir desse versículo. O que você reza e o que você pede a Deus? Pelo que você agradece? Senhor, que eu consiga correr, me esforçar ao máximo
que toda a sua igreja possa correr, movimentar-se, esforçar-se ao máximo. Mas, como discípulo que o Senhor amava, que o meu ato de crer esteja também vinculado ao compromisso de escutar àquele a quem o Senhor confiou a condução da igreja, a Pedro. Que a força que nós tenhamos não seja somente a força da nossa juventude ou da nossa ansiedade, mas que seja a nossa capacidade de juntos continuar a dizer: eu creio em Ti, Senhor. E juntos, nesse momento, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse instante, agora é o último passo que vai se dar ao longo desses dias. Como você colocará em prática o Evangelho que você acabou de ver. É esse versículo que mais te chamou a atenção. Como você o tornará carne na sua carne, compromisso nos seus compromissos, presença aonde quer que você esteja. Pense nisso. No mais, que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de vocês, e é uma alegria podermos juntos meditar a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.